Olá a todos. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre Edith Stein, uma grande filósofa alemã que viveu entre os séculos XIX, início do século XIX, até a primeira metade do século XX. Filósofa alemã, judia e que posteriormente se converteu ao cristianismo, abraçou a fé católica. Mas é uma mulher de uma trajetória impressionante, uma jovem que sempre vivia inquieta pela busca da verdade. E ela, no primeiro momento, ela recebe uma forte influência feminina na vida dela, influência da mãe, de professores, ela se dedica ao estudo, à pesquisa desde cedo. Ela sofreu muito na época pelo fato de ser mulher. Lhe foi negada uma cátedra em uma universidade importante da Alemanha. Ela lutou, conheceu, participou dos movimentos feministas da época. Ela combateu o preconceito contra a mulher. Uma mulher marcada por um grande espírito humanista. Interessante que ela abandona os estudos por um tempo para ajudar, no período da guerra, colaborou com a Cruz Vermelha, para ajudar as pessoas feridas que necessitavam de cuidados durante a guerra. Então, ela dizia, é muito melhor ser bom do que ser inteligente. Ela era considerada uma aluna brilhante. Mas ela relata na sua autobiografia que ficava triste com isso, porque para ela o mais importante é ser uma pessoa boa. Não adianta ser muito inteligente se você não se torna um ser humano bom, que ajuda a humanidade, que tem empatia. Inclusive, a empatia foi um dos grandes temas abordados pela sua filosofia. Empatia, a capacidade de sentir a dor do outro, de se colocar no lugar do outro. Ela foi assistente do grande Edmund Husserl, um dos grandes nomes da fenomenologia, e ela é discípula dele, se torna assistente dele, é discípula. Toda a sua filosofia e teologia é desenvolvida à luz do pensamento de Edmund Husserl. A sua teologia, a sua filosofia se mescla aí, né? Tem esse pano de fundo filosófico. Em teologia, ela vai receber a influência aí de Tomás de Aquino e de outras correntes também, de outros pensadores também. Ela recebe a influência de Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, logo após, claro, a conversão dela ao cristianismo. É uma vida cheia de etapas. Uma etapa mais filosófica, depois a etapa posterior à sua conversão ao cristianismo. Ela sofre muito com essa decisão de romper com o judaísmo, porque sofre muita rejeição da parte da mãe. A mãe a considera traidora. E ela responde que não, simplesmente ela não traiu a fé do povo judeu. Ela deu um passo à frente somente. Ou seja, na visão de Edith Stein, o que falta para o judaísmo é dar um passo à frente. E o que é esse passo à frente? É reconhecer que Cristo, aquele judeu assassinado, é Deus, é o Messias, o esperado. Mas ela, em nome da verdade, da experiência que ela tem de Cristo, ela abandona o judaísmo, mesmo sofrendo uma certa rejeição, um certo desprezo por parte da mãe. E mais tarde ela entra no Carmelo também, faz parte das Carmelitas Descalças. É assassinada por Hitler no campo de concentração, na Câmara de Gás. E é uma mulher de uma trajetória incrível. A sua antropologia tem a grande base filosófica, que é a fenomenologia, mas também a teologia cristã. Para ela, o homem e a mulher são a imagem e a semelhança de Deus, iguais em dignidade. Não existe uma superioridade do homem em relação à mulher. Ambos são iguais em dignidade. E ela parte dessa compreensão da relação entre homem e mulher da sua antropologia. A antropologia que vê o ser humano como uma singularidade. O ser humano tem uma individualidade.
o ser humano é livre, mas essa liberdade que é ontológica, ela precisa ser desenvolvida. A verdadeira liberdade, o homem precisa realizar com suas ações no dia a dia, pelas escolhas que ele faz. As nossas escolhas vão construindo em nós uma segunda natureza, vão construindo em nós uma nova personalidade. Elas nos constroem, elas nos fazem também. Então, é uma filósofa que a autobiografia dela e o pensamento dela, existe uma coincidência aí, uma unidade. Não, é impossível entender o pensamento filosófico e teológico de Edith Stein sem conhecer, sem acompanhar de perto a sua autobiografia. É impossível. E ela desenvolve um pensamento muito interessante sobre a mulher. Ela é convidada para realizar uma semana de conferências sobre a mulher. Isso consta nos seus livros, nas obras completas de Edith Stein, as suas conferências sobre a mulher. Eu tive a oportunidade de fazer o meu trabalho de conclusão de teologia, de mestrado em teologia, sobre o pensamento feminista de Edith Stein. Ela participa dos movimentos feministas da sua época, mas ela se afasta depois, porque o feminismo está muito marcado por um radicalismo que chega ao ponto de negar, em muitas de suas vertentes, a diferença sexual entre o homem e a mulher. E o feminismo que a Edith Stein defende é o feminismo da diferença sexual. Quando falamos de feminismo, existem muitas correntes ideológicas sobre o feminismo. Então, poderíamos falar de feminismos. O feminismo no qual Edith Stein se insere é um feminismo chamado da diferença. Um feminismo que defende os direitos, a dignidade da mulher, mas não nega a diferença sexual que existe entre o homem e a mulher. A diferença sexual, na concepção de Edith Stein, não é algo que gera a desigualdade. Diferença é uma coisa, desigualdade é outra. Para ela, a diferença sexual, ou seja, o homem e a mulher, psicologicamente, biologicamente, são diferentes, isso é uma riqueza. Isso gera riqueza e a importância de que um complementa o outro. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem para desenvolverem bem as suas personalidades. Então ela defende aí essa complementariedade que é muito importante. Ela traz assim uma grande contribuição, ela está sendo muito estudada no Brasil atualmente. Ela é alemã, ela tem uma história muito bonita. Foi proclamada pelo Papa João Paulo II copatrona da Europa, porque ela... É interessante que antes de Hitler subir ao poder, só um parênteses aqui, ela escreveu uma carta ao Papa Pio XI, já alertando os perigos, né, da subida de Hitler ao poder, os perigos, a tragédia que seria o nazismo para o ser humano, para o povo judeu, sobretudo, que sofreu a grande perseguição naquele tempo. Período de muita penúria, de muita tragédia, de muito sofrimento para o povo judeu, onde muitos, inclusive, perderam a fé. Diante de tanto tormento, diante de tanto sofrimento. Edith Stein, com razão, foi proclamada copatrona da Europa porque uma das chaves do pensamento dela é justamente a defesa da dignidade da pessoa humana. Toda a sua antropologia está marcada, é uma apologia da defesa, né, da dignidade humana. O ser humano é o centro de tudo. O ser humano está acima do Estado, da igreja, de qualquer outra coisa. O ser humano não é um meio, não é um objeto, não é uma coisa. O ser humano é um fim em si mesmo. E em nome de suas convicções, ela que se opôs ao regime nazista, ela foi assassinada, né, na câmara de gás, no campo de concentração. Ela juntamente com a sua irmã. Então, vale a pena conhecer a obra dessa mulher fascinante, sua trajetória, fala muito para nós nos dias de hoje. Sua defesa da dignidade da mulher, da dignidade da pessoa humana, a sua antropologia, a sua visão do ser humano,
É um pensamento muito amplo que merece ser estudado, que merece ser muito conhecido por todos nós. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no nosso canal e compartilha aí o nosso vídeo.